Pronto, gente, agora vamos falar dos procedimentos, né, de ação de força velha e de força nova. E lembrar que quando eu estou falando de ação de força velha e de força nova, eu estou falando das ações possessórias, né? Força velha, quando a ação ela é proposta, né, após ano e dia da prática da turbação e do esbulho. Então, se após seria de ano e 2 dias em diante, né, da prática da turbação e do esbulho, tá? E de força nova, se foi uma ação proposta em até ano e dia da prática do esbulho da turbação, tá? Lembrar que a ação de força velha, ela tramita pelo procedimento comum, né? E aí aquele questionamento que a gente fala é que, mesmo ela sendo uma ação de força velha, ela não perde o caráter possessório. Então, se ela não perde o caráter possessório, não é possível, né, articular com pretensões de êxito direito de propriedade como sendo fundamento, né, para o julgamento dessa ação possessória. Né? Isso porque a gente viu que o ordenamento ele veda a chamada exceção do domínio, né? Ou exceção de propriedade, ou seja, a alegação de propriedade dentro de uma ação possessória como uma forma de defesa. Isso não é cabível, né? O ordenamento não aceita, tá? Então, vem aquela pergunta que consta no material de vocês, ó. Se o possuidor for proprietário, será que ele será mais conveniente para ele ajuizar uma ação reivindicatória em vez de uma ação de força velha? E aí perceba, se a ação é de força velha, significa dizer que o agente se encontra na posse há mais de ano e dia. Então ele está há ano e 2 dias em diante. Isso significa que, se o estado dele inicial é um estado vicioso, com o decurso desse prazo todo, é possível que essa situação já tenha se transmudado para uma situação de posse justa. Né? A gente já viu isso. Né? Isso consta na doutrina, inclusive. E aí, se isso acontece, você litigar contra um agente desse, a perspectiva possessória, você tem contra si aquele artigo 1211 do Código Civil, né? Que ele diz que quando 2 ou mais pessoas se dizem possuidoras do mesmo bem, manter-se-á aquela que com ele está, desde que não esteja manifesto o modo vicioso. Normalmente, depois de tanto tempo assim, o modo vicioso não costuma mais estar manifesto. Né? Por isso que é mais conveniente, quando o possuidor é o proprietário, que ele ajuize de logo uma reivindicatória, se já faz esse prazo de mais de ano e dia. Tá? Se não, se foi menos, né, o prazo for menor, aí vale a pena entrar com a possessória de força nova, né, que é aquela perspectiva. Veja que, nesse sentido, o Gonçalves traz um trecho interessantíssimo na obra dele, que ele coloca assim, ó: não há vantagem alguma para o proprietário em promover a ação possessória se o esbulho sofrido data de mais de ano e dia, pois ela seguirá o procedimento comum sem liminar. Melhor será ajuizar desde logo a reivindicatória. Então vai ao encontro do que a gente está dizendo, né? da perspectiva vantajosa que seria, nesse sentido, que o proprietário ele ajuizasse a ação reivindicatória e não a possessória. Tá? Ele tende a ter mais sucesso se ele ajuizar a ação possessória dentro do prazo de até ano e dia. Se ele perder esse prazo, é melhor ele entrar com a reivindicatória em vez da ação de força velha, tá bom? Então, a questão da ação de força nova, a previsão dela, né, ela também está prevista no artigo 558 do Código de Processo Civil. Veja só, o artigo 558 ele coloca aqui para a gente: regem o procedimento de manutenção e reintegração de posse as normas da seção 2 deste capítulo, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Passado o referido prazo do caput, isso o parágrafo, tá? Será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Certo, gente? Então, esse artigo é o que vem a falar, né, tanto do procedimento, né, da possibilidade da ação de força velha, quanto da ação de força nova. A força nova no caput, a força velha no parágrafo único, tá? Então, o procedimento de força nova, ele está lá nos artigos 560 até 566 do CPC, e aí é interessante que vocês deem uma olhada, né, no tocante aos requisitos, mas a gente vai trazer aqui alguns pontos, porque, na verdade, a nossa disciplina não é de processo civil, e sim de direito civil, mas o momento é oportuno para a gente trazer esses aspectos de processo, né, para o enriquecimento da nossa disciplina, tá bom? Então, veja só, qual é o principal efeito, né, qual é o mais importante efeito da propositura de uma ação de força nova? É a possibilidade de obtenção da liminar, né, que é aquela decisão inaudita altera parte, ou seja,
sem a ouvida da parte contrária, tá? Então tá lá no artigo 562. Se você tiver curiosidade, pode ir lá. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição de mandado liminar, de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Muito bem. Então, veja bem, se o agente ele sofre o esbulho ou a turbação e ele se insurge dentro de até 1 ano e 1 dia, ele vai fazer jus ao procedimento de força nova. Muito bem. Então, ele vai tentar pedir a liminar, certo? Agora, para pedir a liminar, ele precisa provar robustamente os requisitos. Esses requisitos estão lá no artigo 561, tá? Que aí vocês depois deem uma olhada por curiosidade, né? Mas perceba que há necessidade de apresentar esses requisitos para que o direito seja considerado, né? Seja apreciado e ali evidentes ele seja tido como um bom direito, de modo que o juiz poderia conceder a liminar, ou seja, mesmo sem ouvir o réu, a primeira decisão seria no sentido de manter ou reintegrar o agente na posse, tá? Agora perceba, muitas vezes o agente pode não estar municiado com todas as informações ou com todos os documentos necessários. Quando isso acontece, o que é que vai haver? O juiz, ele, obviamente, também não vai ter a mesma segurança para poder deferir uma medida liminar. Se isso acontecer, o que é que o juiz vai fazer? Ele vai designar, vai determinar que seja designada uma audiência de justificação prévia. E aí a ideia é justamente para que o autor justifique, né, apresente em audiência os fatos articulados. Para essa audiência, o réu será citado para comparecimento. E aí perceba, né? Se o réu já está citado para comparecimento, né, o juiz vai proferir uma decisão interlocutória ao término dessa audiência, que pode ser favorável ou desfavorável ao autor. Tá? Vai depender se ele conseguir satisfazer, né, e dirimir as eventuais dúvidas que ainda estejam sobre o seu direito, né, sobre a sua articulação dos fatos, e possa tentar convencer o juiz. Se ele convencer, ao término da audiência, o juiz ele julga, né, em caráter de decisão interlocutória essa situação. Tá? Agora, se ele não se convencer, o juiz vai negar, né, e aí o agente não vai fazer jus àquela pretensão de ser reintegrado na posse antes da sentença. Tá? Nesse caso não seria mais liminar, porque o réu já foi citado para comparecer à audiência, né, mas ele não teria a decisão interlocutória. Tá? Então vamos lá. Agora vamos para o aspecto da prestação de caução, que é o último ponto curioso sobre as ações possessórias. Esse ponto ele está lá no artigo 559, tá? Do CPC. Ele diz o seguinte, se o réu provar em qualquer tempo que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á prazo de 5 dias para requerer caução, real ou fidejussória, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente insuficiente. Muito bem, gente. Então, isso aí é a possibilidade, né, do réu requerer uma caução, que é uma garantia a ser prestada pelo autor, né, naquelas situações em que, imagine, a ação possessória ela foi proposta, certo? Só que o réu, vamos dizer que foi o autor que ajuizou uma ação de manutenção de posse, tá? Contra o réu. O réu se defende alegando direito de reintegração de posse e dizendo que está sofrendo prejuízos pela presença do autor na posse do imóvel. É um exemplo, tá? Imagine que o autor seja o invasor e a intenção do réu é tentar demonstrar isso, demonstrar que ele está em modo vicioso manifesto, tá? Mas aí ele que tomou a iniciativa de propor a ação e articulou os fatos da maneira dele, né? E aí, repare só, se essa ação possessória ela demora muito o seu trâmite, né? O julgamento dela é um julgamento muito demorado. Imagine você uma ação que for demorada a ponto de ser julgada 1 ano após, 1 ano e meio após, né? E durante todo esse período, imagine que o réu, né, é a pessoa que está com a razão.
E aí por quê? Porque ele mais na frente, ele vai conseguir provar que ele é o melhor possuidor, tá? Tô dando um exemplo. Aí eu te pergunto, 1 ano e meio depois, que foi o tempo que a ação demorou para ser julgada, quem é, né, que vai reparar os prejuízos que esse réu teve, né? Porque quando chegar a sentença, obviamente o réu evidenciando que ele é o melhor possuidor, o juiz vai julgar improcedente o pedido do autor. Esse réu a essa altura já suscitou o caráter dúplice, né? Então aí a improcedência do autor significa procedência do réu. Só que isso foi 1 ano e meio depois da propositura da ação. Quer dizer, muito tempo, né? Muito tempo em que o réu injustamente, né, de maneira indevida, foi subtraído dessa posse, né? E como é que fica a situação do prejuízo dele? Né? Quem é que vai reparar os danos que ele sofreu pelo fato de ter se distanciado desse imóvel? Imagino que era um imóvel que ele podia estar alugando, um imóvel rural, de onde ele pudesse estar extraindo frutos. Estou dando um exemplo, tá? Então, para esses casos, a legislação autoriza que o réu possa formular contra o autor um pedido de caução, que é um pedido de garantia. Muito bem. Que garantia é essa? Essa garantia, a letra da lei está dizendo, pode ser real ou fidejussória. Quando ele diz garantia real, são os direitos reais de garantia que a gente vai estudar na UP2, tá? Que seria penhor, hipoteca ou anticrese, tá? Por hora, basta que vocês saibam o nome desses direitos que a gente vai estudar adiante, tá? Mas a garantia, a caução fidejussória é uma das formas de a gente fazer menção à fiança, tá? Então, fiança vocês estudaram já em contratos. Então, imagine você que o réu vai pedir para que seja proposta uma garantia pelo autor, porque se essa ação demorar demais,